Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês a terceira parte aí do GP do Brasil de 1985. Hoje a gente vai abordar a corrida. Hoje também a gente vai abordar o caso Arnoux e Ferrari, ok? Então vamos lá. Bom, e a largada já começou aí, né, com o Rosberg indo super bem, tomando a ponta, o Alboreto largou mal. O Ayrton teve um bite spot muito forte, ou seja, ele sai forte na largada, porém ele fica encaixotado e, enfim, não consegue, né, ganhar posições. O Mansell vem por fora e já, né, fim de prova praticamente para ele na primeira curva, né, ele passa reto e vai parar na caixa de brita. Eu vou deixar vocês aí com a narração do Galvão. Pinta a luz vermelha, vem a verde, começa a temporada da Fórmula 1, Ayrton larga forte Ayrton Senna, Rosberg na ponta, depois ele perde e fica na quarta posição. Bom, e sobre esse acidente do Mansell aí na primeira curva, o Alan Helm e o Dennis Jenkinson, naquele review da Motorsport, onde eu falei para vocês, né, eles conversando um com o outro, e isso foi publicado pelo review, né, e aí começa um diálogo dos dois. O diálogo, na verdade, começa sobre a questão dos motores Hart e a possibilidade de os motores Hart ganharem uma corrida. E como isso vai chegar no Nigel Mansell é inacreditável, mas enfim. O Alan Helm diz que o motor Hart poderia ter vencido em Mônaco 84. E aí o Dennis Jenkinson pega e diz o seguinte: olha, até poderia, mas eu não conto essa corrida porque ela foi organizada, né, sobre condições malucas, diz Dennis Jenkinson. Conclusão dessa história toda, o Alan Helm pega e diz: eu acho que você pode estar certo. Nigel Mansell poderia ter vencido essa corrida, tinha ela no seu bolso, mas jogou fora. E aí o Dennis Jenkinson pega e diz, né? Eu gostaria, Alan Helm, que você não tivesse mencionado o pobre velho Nigel. Ele deve ser o seu pior inimigo. Cair fora na primeira curva com a Williams, você só pode sacudir a cabeça e dizer: ah não, tente não assistir isso. É o comentário aí do Dennis Jenkinson sobre o acidente. E aí o Alan Helm diz: eu não pude acreditar nos meus olhos quando vi o carro azul e amarelo girando na primeira curva. Foi um verdadeiro tumulto, pois já tínhamos visto Rosberg disparando na liderança. E aí o Dennis Jenkinson pergunta: o que diabos ele estava tentando fazer? E aí o Alan Helm diz: olha, eu entrevistei ele e ele me disse que não havia dúvida de que estava à frente da Ferrari do Alboreto e a Ferrari o empurrou, né, na roda traseira na primeira curva e por isso ele girou. Porém, as fotografias que nós usamos na capa do Motoring News mostram que a Ferrari estava numa outra trajetória e que Nigel pode estar enganado. Eu sei que ele pensa que a imprensa britânica é contra ele, sempre o culpando de qualquer acidente que ele é envolvido, mas esse não é o caso, de forma alguma. Eu pessoalmente o considero um cara muito legal, loucamente apaixonado pelas corridas de carro, e não cheio de ego como alguns outros pilotos do grid. Eu acredito que ele não tem capacidade para fazer uma autoanálise de si próprio em certas ocasiões, quando, por exemplo, ele errou em Mônaco 84 e poderia ter simplesmente, ao invés de ter dado uma longa explicação sobre o seu erro, assumido o seu erro e dito: olha, eu errei, me enganei, errei, cometi um erro, enfim. O Alan Helm dizendo que o Mansell é um cara muito legal sim, porém tem que ser mais humilde, tem que ser mais frio, tem que ter mais cabeça e evitar cometer esse tipo de erro. E aí ele pega e diz: olha, é a primeira corrida dele trabalhando para o Frank Williams, não seria melhor ele ter tentado a todo custo terminar a prova, ao invés de ter saído na primeira curva? É um Alan Helm aí tentando quebrar a tese de que o Mansell foi tocado na primeira curva, porém ele estava enganado. A foto que foi usada para Motoring News é essa aí que está na tela, e pouquíssimos décimos de segundo depois acontece o toque e a imagem está aí na tela. Ou seja, o Mansell estava sim falando a verdade o tempo todo, né, de que ele foi tocado pela Ferrari do Alboreto no pneu traseiro direito, né? Então, enfim, ele não teria por que mentir
E, enfim, ele estava realmente contando a verdade. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de contar esses GPs para vocês. É muito importante não acreditar friamente nos Racing Reviews. É muito importante chocar os Racing Reviews com outros Racing Reviews ou com fotografias ou com outros tipos de fontes. É sempre muito bom fazer esse choque, porque é daí que a gente consegue recontar a história de maneira correta. Bom, e resolvida essa questão do acidente do Nigel, o Rosberg disparava na frente da prova. Enquanto isso, o Nelson vinha na 7ª posição, quando na volta 3 a câmera pega ele indo para fora da pista e abandonando a prova, o Galvão dizendo que ele rodou. O Nelson deu entrevistas durante a corrida dizendo que provavelmente tinha passado em cima de algum óleo, porque ele perdeu subitamente o controle do carro, tentou recuperar, perdeu de novo, enfim, e aí acabou abandonando a prova. No review da Motorsport ficou provado mais tarde que, na verdade, a caixa de câmbio travou e por isso, travou os pneus traseiros e ele perdeu subitamente o controle do carro. E aí ele coloca o carro em neutro e vem vagando ali até a parte de fora da pista, mas ele ainda não tinha noção do que tinha acontecido com ele direito. Bom, e depois de tudo que aconteceu com o Mansell aí, foi a hora dele abandonar, com um colapso no sistema de escape do carro. Por isso ele abandonou a prova. Não foi um problema de motor, é bom deixar claro. E aí, poucas voltas depois, foi a vez da Williams do Rosberg abandonar com problemas no turbo. Eu vou deixar aí o momento do abandono na voz do Galvão. Bastante do De Angelis, hein? Você não pode ver, mas eu lhes informo que o Ayrton abriu bastante. Rosberg acabou o outro motor Honda. Primeiro Mansell, agora Rosberg. Assume a ponta Alboreto. Prost é o segundo, Ayrton Senna é o terceiro. Primeiro motor Honda de Nigel Mansell, agora o motor Honda de Keck Rosberg. Final de corrida para Williams. Aí o replay para você, lá de cima do helicóptero. E aí acontece uma coisa interessante, os mecânicos da McLaren é quem apagam o fogo do carro do Rosberg, ok? O Rosberg não conseguiu ir com o seu carro até os seus boxes. Então, enfim, os mecânicos da McLaren deram conta ali de ajudar o time rival, de ajudar a Williams a não perder o seu carro. Bom, e o Alboreto passou a liderar a prova aí por várias voltas, tomando uma pressão muito forte do Alan, até que ele não resistiu, e foi ultrapassado. Eu vou deixar mais uma vez aí vocês na voz de Galvão Bueno. Demorou um pouco demais. Agora sim, foi para cima o Alboreto. Problema no carro de Alboreto. Vejam como o Prost passou fácil na saída da curva da vitória. Bom, e como vocês viram aí, o Prost ultrapassou o Alboreto com extrema facilidade na reta dos boxes de Jacarepaguá, um ponto difícil de se ultrapassar. Porém, o Alboreto errou o engate provavelmente ali da terceira marcha, então ele ficou preso em segunda e o Prost com extrema facilidade conseguiu fazer a ultrapassagem. Depois o Alboreto voltou ao ritmo normal dele de prova, porém com o Alan já à sua frente, e o Alan sem o Alboreto começou a desenvolver um ritmo absurdo, muito forte mesmo. Não tinha como o italiano manter esse ritmo, então o Alboreto se contenta aí com a segunda posição. Outro que veio fazendo muitas ultrapassagens durante a prova foi o Niki Lauda, ultrapassou vários carros até o momento em que seu McLaren não o aguentou e também quebrou, deixando o Niki na mão. Com esse abandono do Lauda, o Senna herdou mais uma vez a terceira posição. Foi a segunda vez que isso aconteceu com ele na prova. O Senna manteve-se nessa terceira posição muito tempo, fez a parada de boxes, voltou, enfim, manteve-se em terceiro muito tempo. Já estava com bastante vantagem em cima do Hélio, porém abandonou a poucas voltas do final com um problema elétrico. Com o abandono do Senna, o Hélio De Angelis herda essa terceira posição. Hélio esse então que vai completar o pódio com Alboreto e Prost. Bom, e vamos falar um pouquinho do Arnoux aí, porque a gente vai falar bastante dele depois da prova. O Arnoux teve um pneu furado.
ele teve que dar uma volta inteira com esse pneu de chapado da roda traseira, perdeu muito tempo, muita gente achou inclusive que ele ia abandonar a prova, porém ele fez a volta inteira, parou nos boxes, trocou esse pneu, fez uma bela recuperação e terminou a prova na 4ª posição. Segundo Anthony Pritchard, no livro Ferrari Turbos 1981-1988, o que gerou o furo do pneu do Arnoux foi um toque que ele sofreu do De Cesaris. E esse toque fez com que o André De Cesaris abandonasse a prova, ok? E o Arnoux tivesse que dar uma volta inteira aí com o pneu de chapado. Então, enfim, eles se encontraram. Gravem aí esse ponto Arnoux e De Cesaris, porque nós vamos falar deles um pouquinho mais tarde, ok? Vai envolver o De Cesaris a história do René Arnoux. Bom, e vamos falar um pouquinho aí da Renault. A Renault fez uma corrida claudicante. Esta que é a expressão que eu posso usar para definir a corrida da Renault. O Tambay, com o motor EF4B, ele tomou 2 voltas do líder Prost. E o Warwick, com o motor EF15, tomou 3 voltas do vencedor da prova. A Lotus, com o mesmo motor EF4B, no caso do Hélio, tomou 1 volta do líder. Então, a gente entende que a diferença entre o motor Porsche e o motor Renault, no ritmo de corrida, dava ali mais ou menos 1 volta em Jacarepaguá. O Hélio já dava entrevistas dizendo isso desde o início do fim de semana. Eu mostrei para vocês que ia ser uma corrida de economia de combustível. Complicou, né? O carro da Renault, além de ter de economizar combustível, né, por causa do motor Renault, o carro era 2 segundos mais lento do que o carro Lotus. Ou ele era um pouco menos de 2 segundos mais lento, porém, segundo Gerard Larousse, faltava braço nos 2 pilotos, né? Então, enfim. E o Warwick, sempre que tentava, né, fazer o overdrive, errava. Sempre que tentava andar acima do limite dele, ele errava, batia, enfim, destruía corridas. Então, enfim, a Renault estava num beco sem saída. Essa que é a grande questão. O carro não nasceu bem. A gente vai acompanhando aí ao longo da temporada se o carro da Renault vai melhorar, mas enfim, o carro da Renault estava muito ruim em Jacarepaguá, eles não se adaptaram. Para vocês terem noção, eu acredito que um piloto mais forte, um Senna, um Piquet, um Rosberg, um Prost, enfim, uns pilotos de top level, o próprio Hélio, eu acredito que eles virariam 1,29 com esse carro da Renault. Que era, na minha opinião, um tempo que eu acredito que a Arrows iria virar se não tivesse tido os problemas todos que teve, né? Então, enfim, a conclusão que eu chego é que a Renault está muito pouca coisa melhor do que a Arrows nesse momento aí. É porque a Arrows se perdeu. Se a Arrows traz o pacote da segunda semana de testes de Jacarepaguá, ao invés de trazer o pacote que ela utilizou nos testes de Imola, se a Arrows faz isso, eu acredito que a Arrows é que ia pegar essa 5ª posição aí, ok? Mas enfim, aí a gente não tem como mudar o curso da história, né? Mas é aquilo, a Arrows andou para trás enquanto a Renault manteve-se ali na mesma condição. O Warwick não conseguiu pontuar e terminou a prova na 10ª posição, tomando 3 voltas do líder, como eu disse, e o Warwick se arrastava na pista. Dava para ver que ele não tinha equipamento, tentando a todo custo chegar e principalmente adquirir quilometragem no novo motor, né? Então era desesperadora realmente a condição da Renault e já era meio que um prólogo de que as coisas iam acabar por lá. Bom, e se a Renault bobeou abrindo mão de pontuar com um dos carros, né, colocando o motor F15, ela poderia desenvolver esse motor em treinos práticos e em classificatórios, mas enfim, se ela abriu mão desses pontos, a Arrows também deu bobeira e deixou de marcar esses pontos pelo pacote aerodinâmico que trouxe. Quem se deu bem foi a Ligier essa do Jacques Laffite, que conseguiu sair de Jacarepaguá na 6ª posição com 1 ponto.
O De Cesaris fazia uma belíssima corrida até quebrar o carro, né? Então, enfim, a Ligier, para uma equipe que veio como franco atiradora, veio para a batalha mesmo, sem ter noção de nada, totalmente perdida, num voo cego, e ainda assim conseguiu sair de Jacarepaguá com 1 ponto. Foi espetacular para a Ligier a estreia no campeonato de 85. A Tyrrell foi a grande prejudicada aí pelo regulamento de pontos da Fórmula 1 da época, né? Infelizmente. Terminou em 7º e 8º, na boquinha ali dos pontos, né? E não conseguiu pontuar. É uma pena, um regulamento que, na minha opinião, era extremamente punitivo, era injusto, porque ele igualava todo mundo a partir do 6º, né? Então é extremamente injusto você igualar a Tyrrell, que conseguiu terminar a quilometragem da prova, com a Williams, por exemplo, que não terminou a prova, sabe? É extremamente injusto. Eu sempre defendi que a Fórmula 1 tinha que ter o regulamento de pontos da NASCAR dos anos 90, né? Todos pontuam, do início ao fim, do primeiro ao último. Porém, e eu vou até além, eu acredito que carros que abandonam não poderiam pontuar. Então, o que você faria então? A gente ia acabar tendo muitos times arrumando carros e colocando de volta na prova, mesmo que para dar poucas voltas, mas enfim, para pontuarem, entendem? Então, a gente ia sempre ter pista cheia, esse é o ponto. E é isso que gera o agrado para o público, faz o show acontecer, enfim. Pista vazia não é agradável para ninguém. A Ren terminou na 9ª posição com a Alliot. Alliot esse que largou na 20ª posição. E o Manfred Wilkenhock, que largou na 16ª posição, chegou na 13ª posição. O Alliot tomou 3 voltas do líder da prova, assim, né, como os pilotos da Renault. E o Manfred Wilkenhock tomou 4 voltas do líder da prova. A Arrows terminou a prova com Thierry Boutsen tomando 4 voltas do líder da prova, e o Piercarlo Ghinzani da Osella terminou na 12ª posição, tomando 4 voltas do líder da prova. Então vamos aí para os abandonos. O Berger abandonou com problemas de suspensão na volta 51, o Senna na volta 48, ele abandonou com pane elétrica. O Eddie Cheever e o Martini abandonaram aí com problemas de motor, né, na volta 42 e 41. O Lauda teve problemas no sistema de injeção do carro e ficava numa coisa de entre e sai dos boxes a corrida toda. Provavelmente para testar algum componente usou a prova para isso, né? Mas já abandonando a prova mesmo de fato. O De Cesaris abandonou a prova na volta 26. O Patrese teve um furo de pneu e abandonou na volta 20. O Rosberg abandonou na volta 10, né? Com problemas no turbo. O Renault abandonou na volta 9. O Mansell, né, teve um problema de escapamento na volta 8, porém teve aquele acidente na primeira volta. O Baldi terminou também a prova dele na volta 7 com problemas de turbo. E o Nelson foi o primeiro abandono da prova, né, com problemas na transmissão que trancou, ok? Então, enfim, por isso que ele saiu da pista, perdeu o controle do carro, aquela coisa toda. Esse foi o GP do Brasil, que terminou aí com o Alan fazendo 9 pontos, o Alboreto fazendo 6, o Hélio fazendo 4 pontos, o Arnoux fazendo 3 pontos, o També 2 pontos e o Laffite 1 ponto. Bom, e lembra daquele papo do Dennis Jenkinson com o Alan Henry? Pois é, esse papo chegou no Mauro Forghieri. É isso mesmo, não sei como. Sabe quando duas pessoas começam a bater papo e surgem assuntos totalmente aleatórios como Mônaco 84 e Mauro Forghieri, sendo que o review é do GP do Brasil de 85? Enfim, o assunto chegou no Mauro Forghieri quando o Alan Henry começa a contar para o Dennis Jenkinson as inovações do carro da Ferrari de 1985 e comenta, né, do Harvey Postwaite e todas as mudanças que eles fizeram no carro, que na opinião do Alan Henry fizeram com que a Ferrari
tivesse gastado milhares de liras para conseguir um ganho muito pequeno. Eu não concordo de jeito nenhum com Alan Helm. A Ferrari simplesmente tinha no início da temporada o carro mais rápido do grid. Era o melhor carro em ritmo de corrida? Não. Porém, em classificação, era o carro mais rápido do grid da Fórmula 1. E aí eles dizem que o programa de desenvolvimento da Ferrari foi concluído pelo Harvey Postlethwaite, né, e que o Forghieri deixou o time de corridas para ingressar no time de desenvolvimento da Ferrari, mas na verdade vocês já viram, né, o destino triste do Mauro Forghieri na Ferrari. Mas enfim, e aí começa o assunto Mauro Forghieri. E aí o Alan Helm diz que era comum ver o Mauro Forghieri andando de um lado para o outro do pit lane como se fosse um louco. Isso para os padrões britânicos, ok? E ele deixa claro que depois de tudo o que aconteceu com Mauro Forghieri, eles acham que os padrões deles não estavam tão errados assim. Ou seja, é um jeito educado do Alan Helm de ofender o Mauro Forghieri de maneira totalmente gratuita, chamando o cara de louco. Mas enfim, ele diz que Mauro Forghieri não aguentou e desistiu do departamento de corridas, o que não aconteceu. É bom deixar claro, ele foi rebaixado sim pelo Enzo Ferrari, que segundo Patrick Camus, que inclusive era amigo pessoal do Enzo Ferrari, e a gente vai tocar no assunto Patrick Camus e Enzo Ferrari em breve no vídeo, no caso Arnoux, porque o Camus era muito bem informado a respeito da Ferrari. O Mauro Forghieri, vocês já sabem disso, foi rebaixado sim de maneira implacável, segundo Patrick Camus, pelo Enzo Ferrari, pelos maus resultados na temporada de 84. O Camus usa exatamente essa expressão. O Dennis Jenkinson, sobre esse assunto, diz que sente falta do Mauro Forghieri, porém ele acha que Harvey Postlethwaite ia manter a Ferrari no topo ou no seu lugar, ia devolver a Ferrari ao seu lugar normal, vamos dizer assim, ok? Então é um Dennis Jenkinson tentando aí ser um pouco mais político e um pouco nostálgico, isso ele sempre foi, e diz que ia sentir falta do Mauro Forghieri no paddock da Fórmula 1. Continuando na Ferrari, vamos agora aí para o caso Arnoux e Ferrari. Vamos lá. O Anthony Pritchard diz que houve uma reunião feita numa sexta-feira após o GP do Brasil, ou seja, na semana seguinte, né, na Itália, na Ferrari, no escritório do Enzo Ferrari. Segundo Anthony Pritchard, foi uma discussão quente, ela teve consequências. O Arnoux saiu muito irritado dessa reunião e se recusou a entrar no carro no sábado numa sessão de testes na pista de Fiorano. Sim, é isso aí que o Anthony Pritchard diz. O Anthony Pritchard diz também que na segunda-feira, ou seja, passou o final de semana, na segunda-feira houve o anúncio da saída do René Arnoux do time e a entrada do Stefan Johansson ia ser anunciada uns dias depois, ok? Eu já falo de como foi a reunião entre o Johansson e o Enzo Ferrari. Sim, o Pritchard dá detalhes de como foi essa reunião, já chego nisso. Vamos para o Patrick Camus, porque ele era um amigo do Enzo Ferrari, já contei isso para vocês, já contei no review da Ferrari, inclusive, que ele vai à casa do Enzo, conversar com o Enzo, parabenizar o Enzo pelo aniversário, enfim, aquela coisa toda, eram amigos, enfim. O Camus tinha informações desse caso Arnoux e ele traz uma matéria longa, detalhada sobre tudo isso daí. Então vamos lá. A matéria ela foi publicada na GPI de maio de 1985. Essa matéria, como várias matérias da GPI, eu já tinha falado isso para vocês, ela não é assinada, porém eu tenho 99% de certeza de que esse texto é do Patrick Camus. E aí vocês vão me perguntar, mas Felipe, como você pensa isso? É baseado no quê?
é só a gente olhar o editorial staff dessa edição, ok? Como eu falei para vocês, a GPI ela tinha um editorial staff que mudava de edição para edição, e nessa edição só são 3 os jornalistas que fizeram parte da revista. Então são eles aí: o Camus, o Michel Lizan e o Jean-Marc Tissandre. O Tissandre e o Lizan, eles não cobriam Fórmula 1 para a GPI. Então eu só posso imaginar que foi o Camus que fez esse texto, e não é só por isso. Se a gente lê o texto, a gente vê que é um texto totalmente no estilo de Patrick Camus, ok? Eu vou deixar a matéria completa na tela, quando vocês forem ler vocês vão perceber, ok? É muito parecido com o review da Minardi, onde ele chega e diz coisas como: ele foi num dia normal de trabalho, numa reunião com Enzo Ferrari como outra qualquer, no escritório azul, na mesa, e dá detalhes lá de dentro, porque ele conhecia muito bem a Ferrari. Então ele conta aquilo tudo, e aí ele conta, né, aquela coisa toda do Arnoux ser desligado do time, né? Então o Camus ele gostava muito de romancear a coisa toda, sendo que, né, como eu disse para vocês, a reunião foi na sexta-feira e ele diz que, né, ele foi demitido na segunda, e não é assim, né? Ele está, na verdade, tentando romancear a coisa toda, como se o Arnoux fosse para uma reunião qualquer, né, e descobriu que foi demitido. Ele ainda cria um triângulo, Patrick Camus, que ele diz assim: havia uma terceira pessoa na sala. Ele faz quase como uma novela, dizendo, né, que o Johansson estava lá. Depois ele deixa claro que não, né? Enfim, ele está criando ali, ele está romanceando a coisa toda. Então é bem Patrick Camus de ser esse texto, ok? Posso estar enganado? Sim. Então, se você achar que não é do Patrick Camus, entenda como se o texto fosse da GPI, porque ela não assina, né? Então, enfim, na minha opinião, baseado no estilo do texto, ele é totalmente Patrick Camus. Mas, enfim, isso aí é o que menos importa. Só estou deixando claro que esta matéria está na GPI de maio de 85 e ela, infelizmente, não foi assinada. É uma pena, porque é uma matéria histórica, mas ela não foi assinada. É dito nessa matéria que no meio do ano de 84, depois das 2 provas dos Estados Unidos, o Arnoux tirou férias no México para descansar, tomar sol, coisa que eu já falei para vocês que ele gostava bastante, praia, essas coisas todas. Ele tirou férias no México, e lá no México ele recebeu uma carta confirmando a ele que ele e o Alboreto estariam, vamos dizer assim, acertados para 1985, mesmo sem contrato, já estaria tudo certo. Ou seja, era a vontade do comendador manter os pilotos para 85 e eles já estavam de sobreaviso. Era mais ou menos naquele sentido de: não precisa conversar com nenhum time, porque iremos renovar com vocês dois. Ou seja, é nossa intenção renovar com os 2 pilotos. É mais ou menos isso. E aí, o Patrick Camus ou a GPI, entendam como vocês quiserem, dão conta de que as coisas mudaram mais para frente no ano. Depois do GP da Áustria, eles dizem que amigos do Arnoux já davam conta de que a relação entre o piloto francês e a Ferrari não estava muito boa, porém ninguém entendia muito bem o porquê, porém só sabiam que as coisas não andavam bem. Falavam na imprensa entre Arnoux e Lotus, coisa que eu sinceramente nunca vi em lugar nenhum. Vou ter que pesquisar isso. Se eu encontrar, aviso a vocês da onde é essa notícia absurda. Mas eu quero deixar bem claro que não é a GPI que diz isso. A GPI deixa claro que é o que a imprensa ventilava no paddock, e que nem Senna nem Johansson eram os candidatos à vaga da Ferrari. Quem era o candidato à vaga da Ferrari era o Niki Lauda, ou seja, quem a imprensa ventilava na Ferrari. E isso sim é verdade, Niki Lauda foi ventilado na Ferrari e foi ventilado também na Renault. No caso da Renault, para a vaga do Tambay,
e no caso da Ferrari, na vaga do Arnoux, ou seja, eram os franceses aí em perigo, né? Mas enfim, isso sim faz sentido. Quando eu falo que Arnoux na Lotus não fazia muito sentido no meio do ano, é porque o fato é que o Ayrton já estava assinado. Como a imprensa ia ventilar algo absurdo assim, né? Isso aí não existe fonte nisso. É a imprensa bomba, bomba, bomba que inventa tudo para vender, né? Só pode ser, porque o Ayrton já estava assinado. Então, enfim, não faz o menor sentido isso daí. O Hélio não ia sair do time, enfim, isso é um completo absurdo. Mas enfim, voltando aqui para a matéria, a GPI dá conta de que toda vez que era questionado sobre sua possível saída do time, o Arnoux tirava esse telegrama que ele recebeu lá do México e dizia: o que está escrito aqui? É isso aí, entendeu? Ou seja, eles querem renovar comigo, está escrito aqui, entendeu? É mais ou menos essa a versão aí da GPI, era a forma que o Arnoux conseguiu arrumar para se defender da imprensa. O Arnoux, ele estava sofrendo o ano de 84 inteiro com um problema vascular na perna direita, que gerava muitas dores nele na altura da panturrilha. Ele tinha dificuldades para acelerar o carro e para frear também, né? Por causa desse problema vascular. Aqui no Brasil, o jornalista Fred Sabino fez uma matéria sobre essa demissão do Arnoux e ele levanta as hipóteses das quais poderiam ser as causas da demissão do Arnoux. Uma delas dá conta de que o Arnoux sofreu um acidente de esqui nas férias e isso irritou bastante a Ferrari. A segunda hipótese trazida pelo Fred, né, baseado nos jornais italianos e franceses, é que o Arnoux fez uma cirurgia escondido da Ferrari nas férias e o comendador descobriu essa cirurgia, ok? E aí a coisa ficou muito feia. A cirurgia foi uma cirurgia vascular na perna direita. A terceira possibilidade que aparece no texto do Fred, e ele deixa bem claro que isso era algo que a imprensa italiana levantava, e que é totalmente absurdo na minha opinião, é que o Arnoux teve um caso com a neta do Enzo Ferrari, ela era menor de idade e quando o comendador descobriu, aí a coisa ficou feia pro lado do Arnoux. E aí eu concordo totalmente com o Fred usa o termo fantasiosa, eu concordo com ele, isso aí é um total absurdo, ok? Um ponto interessante aí sobre essa possibilidade de um acidente de esqui nas férias é que o Arnoux relata na GPI que a pré-temporada dele foi basicamente intensivos programas de testes físicos e testes de pré-temporada no novo carro. Ou seja, dá a entender para mim que o piloto não teve férias. Ele deixa bem claro, foram quilômetros e quilômetros, voltas e voltas, e eu estou muito desmotivado. Ou seja, dá a impressão de ser um piloto que está exaurido, está cansado. Isso meio que entra em choque com essa possibilidade de acidente nas férias e isso ter motivado a Ferrari a demitir ou desligar o piloto. Ele ainda usa a expressão: minha perna estava muito bem e não me trouxe problemas no GP do Brasil, porém eu estou me sentindo desmotivado. E aí é aquilo, como que o piloto teve um acidente de esqui durante as férias de pré-temporada, se o piloto relata que passou essa intertemporada treinando, testando? Isso é impossível. Na minha opinião, então, no fim das contas aí, havia um problema muito sério de saúde com o Arnoux. Porém, ele tinha uma garantia moral de continuar em 85, que era o telegrama que ele recebeu após o GP de Dallas. E é isso que a GPI diz, ok? Diz quando e como. Quando a Ferrari quis trocar, é isso mesmo, trocar o Arnoux pelo De Cesaris. E isso era uma vontade da Marlboro, ok? Então, enfim, foi proposto isso para o Arnoux. Ele ia receber o salário integral da Ferrari, que era de $650 mil, segundo a GPI,
e segundo Anthony Pritchard, o salário era de $1 milhão. Aí vocês vão me perguntar, mas Felipe, por que essa diferença de valores? É porque as revistas, algumas delas, não consideram todo o contrato. Elas consideram a parte que cabe à Ferrari. Porém, assim como no Ayrton, por exemplo, você tinha o salário do piloto mais alguns compromissos com patrocinadores, etc. e tal. A tabagista geralmente tinha um contrato com o piloto, enfim, e isso chegava a um número um pouco maior. Dando o exemplo do Ayrton, ele recebia entre 635 a 675 mil da Lotus. Por que eu estou falando para vocês entre? Porque o próprio Peter Warr diz no livro dele que estava um pouco confuso em relação ao salário do Ayrton, porque o Ayrton mudava esse salário com a Claire, advogada que fazia tudo isso. O Peter Warr conta que não se metia nisso para não ter problemas de relacionamento com o Ayrton. Tudo foi feito por essa advogada londrina que entendia muito de português e era especialista nesse tipo de contrato de trabalho, né? Enfim. E aí o salário mudava bastante. O Peter Warr diz que chegou ali próximo de 675 mil. Porém, o Ernesto Rodrigues diz que somados os contratos com Souza Cruz, BAT, Imperial Tobacco, etc. e tal, também chegou a $1 milhão. Eu acredito, quero deixar bem claro, eu acredito que ambos estão certos, tanto a GPI quanto o Anthony Pritchard. O salário do Arnoux devia chegar também a $1 milhão, somando os contratos com os patrocinadores, ok? Então, enfim, o que ia acontecer com o Arnoux? Foi proposto para ele ir para a Ligier sendo totalmente coberto financeiramente pela Ferrari e pela Marlboro. É isso mesmo. Mesmo a Ligier sendo uma equipe gitanes, ela ia cobrir o salário do piloto. Ou seja, a Marlboro ia ajudar a Ferrari nessa questão e pagar integralmente o salário do Arnoux para guiar na Ligier. Esse ia ser o acordo. A GPI ainda deixa bem claro, era um acordo comum entre De Cesaris, Arnoux, Ligier, Ferrari, Gitanes e Marlboro. Ou seja, todas as partes tinham que entrar em comunhão para que essa troca acontecesse. E eu ainda boto nesse balaio aí Guy Ligier e Enzo Ferrari, obviamente. Ou seja, o Guy Ligier ia receber um piloto de graça. É isso que ele ia ganhar em troca, ok? Esse era o ponto. E a Ferrari ia conseguir se livrar do Arnoux, que estava doente, incapacitado para pilotar em alta performance. É mais ou menos essa o ponto, a questão, ok? Só que, segundo a GPI, isso não aconteceu porque o Arnoux simplesmente não quis. Ele continuava insistindo que estava bem de saúde, que estava bem de saúde, que estava bem de saúde. Conclusão. Após o GP do Brasil, a coisa já estava muito azedada por causa da cirurgia escondida, que segundo a GPI, torno a dizer, foi na perna e por causa da doença da perna, quero deixar bem claro, após a cirurgia a coisa desandou num nível assim que não tinha mais o que fazer, ok? A relação ficou muito ruim e o Enzo deu um basta e usou uma cláusula do contrato que não havia essa cláusula em 84, porém havia no contrato de 85, segundo a GPI. Que cláusula é essa? Em caso de doença física, a Ferrari pode quebrar o contrato. E foi exatamente o que a Ferrari fez, quando o piloto não aceitou o acordo de ir para a Ligier. Quem é que sobrou nessa história toda? O Stefan Johansson, né, que era o piloto ali sem contrato porque o contrato dele com a Toleman já estava totalmente quebrado, pelo fato da Toleman não ter corrido. Então, enfim, isso aí já tinha liberado ele. Outro elemento importante é que a Marlboro era patrocinadora do Johansson, ok? Isso é um fato muito importante. E também era patrocinadora da Ferrari.
E, segundo a GPI, o Conde Zanon, que influenciou muito a entrada do Alboreto na Ferrari, também influenciou na entrada do Johansson na Ferrari, porque, segundo a revista, o Johansson era amigo pessoal do Conde Zanon, ok? Então, enfim, ele mexeu ali seus palitos com o seu amigo Enzo Ferrari e a opção para a vaga do Arnoux rapidamente foi o Johansson. Conclusão da história: o Johansson é chamado durante a semana. Ele não estava lá igual o Patrick Camus brinca, né? Eu estou deixando bem claro no vídeo, mais uma vez, que o Patrick Camus faz um romance ali no texto. Ele brinca, havia uma terceira pessoa na sala. Não, esqueçam, isso não existiu. O Johansson é chamado, segundo Anthony Pritchard, durante a semana, e há uma reunião entre o Johansson e o Enzo Ferrari, aonde, segundo o Anthony Pritchard, o Enzo Ferrari, depois de conversar muito com o Johansson, chega para ele e pergunta o seguinte: você é um lutador? E aí ele responde: sou. E aí o Johansson é contratado pela Ferrari. Ou seja, pessoal, qual era a terceira possibilidade que o Fred trouxe no texto dele? O problema na perna. E é exatamente o problema da perna que tira o Arnoux da Ferrari. Porém, na minha opinião, é uma soma de fatores. O excesso de carga de trabalho, aliado com o fato de a Ferrari ter tentado trocar o piloto. O També passou pela mesma coisa na Renault quando foi preterido, né, frente o Niki Lauda. O També entrou também num processo depressivo que demorou bastante para que ele se recuperasse, né? Isso só foi acontecer no final da temporada e mesmo assim os resultados não vieram, ok? Então a mesma coisa, na minha opinião, acontece com o Arnoux. O próprio Niki Lauda dá entrevistas sobre isso, né? Tá aí no texto da GPI, vocês podem depois pausar para ler, e ele diz: quando o piloto não está se sentindo bem, é melhor o time deixar ele sair. O Lauda provavelmente já tinha alguma informação, enfim, o Lauda dá a entender de que era uma coisa dupla. O Arnoux também já estava meio de saco cheio da Ferrari. Conclusão dessa história toda: vocês viram que o Patrick Camus levanta o fato Ligier. Aonde o Arnoux aparece no ano seguinte? Exatamente na Ligier, na vaga de quem? Do De Cesaris. A mesma coisa com Philippe Streiff e Beloff. Um ano antes, o Camus acerta em cheio e o Streiff aparece lá na Tyrrell. Vocês lembram? A mesma coisa aqui, ok? O Arnoux aparece na Ligier, porém os contatos já eram feitos um ano antes. Lembrando, tanto no vídeo do Beloff e Streiff, no caso aqui Arnoux De Cesaris, quando eu falo em Gitanes como patrocinadora, eu estou falando de patrocínio do peito e do overhead do piloto, ok? Eu estou falando de patrocínios pessoais. A Tyrrell em 86 não era Gitanes, era sim, porém no peito do piloto e no overhead do capacete, ok? Lembrando que o capacete tem várias posições vendáveis e a posição mais cara é a que fica em cima da viseira do piloto, tá bom? E tudo que eu disse da Tyrrell se aplica a Ligier, porém com a Ligier ainda tendo o patrocínio da Gitanes no carro em 86. Então, enfim, aí é outra história. Porém, essa questão do patrocínio do peito e o overhead se aplica a Ligier da mesma forma que se aplica a Tyrrell. Então, enfim, tudo se encaixa perfeitamente um ano antes. E é impressionante como Camus é bem informado. Torno a dizer, acho que o texto é do Patrick Camus. Ele escrevia dessa forma, tá bom? A mesma coisa no caso do Beloff, onde ao invés dele contar logo o que aconteceu com o Beloff, ele conta toda aquela história de ele ia para Jacarepaguá no seu Volkswagen, ele para e entra nos boxes e vê uma pessoa nos boxes, essa pessoa é o Johansson.
aí ele sai, não sei o que, e vai pro hotel no seu Volkswagen, tudo que ele dirige no fim de semana é o seu Volkswagen. Ou seja, era o jeito Patrick Campos de criar uma novela em cima da coisa toda, aonde ele brinca ali fazendo do Johansson um vilão. Porém, nos dois casos ele deixa claro que o Johansson só estava ali cumprindo o seu dever, ou seja, ele foi chamado, né? Tanto no Brasil quanto no caso Arnoux aí, ele era meio que um fura-olho sim, porém sem querer. As pessoas chamavam ele, ele ia porque ele estava sem contrato, ok? Então eu espero ter esclarecido essa história do Arnoux. Quero dar também os parabéns ao Fred, porque das 3 situações que ele levanta, a que ele acredita que foi a que acontecera de fato, é a que eu acredito que aconteceu também, baseado em toda a minha documentação aqui. De GPI, Autosport, baseado na literatura do Anthony Pritchard, enfim, somando isso tudo, eu concordo com você, Fred. Não sei se você vai assistir esse vídeo, ok? Mas eu concordo com você que o que faz o Arnoux sair da Ferrari é o problema da perna, porém eu só acrescento esse fato do estado mental do piloto. O piloto estava extremamente desmotivado por ter sido preterido pelo De Cesaris nessa troca com a Ligier, e ele ficou bem chateado com isso, ok? E uma última questão aí que pode gerar alguma dúvida em vocês é: por que o Arnoux aceitou ir para a Ligier em 86 e não aceitou ir para a Ligier em 85, fazendo essa troca direta com o De Cesaris? Pessoal, segundo Anthony Pritchard, isso é muito simples. Coloquem-se na situação do Arnoux. Vocês têm um contrato, está assinado. Vocês têm $1 milhão para receber, trabalhando ou não para a Ligier. Vocês vão tirar um ano sabático ou vocês vão ir para a Ligier pilotar de graça, porque o salário da Ferrari já está na conta, já está pago. A Ferrari simplesmente não quer mais os seus serviços. Você tem 2 opções: ou você trabalha de graça para a Ligier o ano inteiro, ou você tira um ano sabático e vai curtir pelo mundo com a sua bela namorada francesa, ok? E se recuperar da sua cirurgia vascular. É óbvio que o Arnoux aceitou a segunda opção, ok? Ele recebeu $1 milhão para fazer uma prova. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até quarta-feira, 7 da noite.